Quem tenta parecer rico quase nunca fica. Isso não tem a ver com sorte, tem a ver com comportamento. As pessoas mais ricas que eu conheço, na maioria das vezes, não parecem ricas. São pessoas que poderiam comprar uma Ferrari, mas escolhem um carro simples. Poderiam andar só com roupa de grife, mas compram em lojas comuns. Eles têm milhões acumulados e você jamais imaginaria isso só de olhar. Porque riqueza de verdade não precisa provar nada para ninguém. A riqueza real não tem a ver com o que você enxerga. Ela é oculta. Acontece no fundo, nos bastidores, nos investimentos certos, nos gastos disciplinados, no pensamento de longo prazo. Coisas que a maioria das pessoas não percebe. E é justamente por isso que não constrói. Para quem ainda não me conhece, eu sou Dani Berendt, eu sou argentino, vim morar aqui no Brasil a trabalho em 2011. Eu saí da Argentina, um país lindo, incrível, mas financeiramente caótico, e resolvi construir minha vida aqui. Cheguei sem nada, na verdade cheguei até com dívidas. E foi justamente por isso que com o tempo eu precisei me alfabetizar financeiramente. Não por moda, por sobrevivência. Porque se as coisas não davam certo aqui, não existia um plano B. Não dava para ligar para minha mãe, faltam aqui R$ 1.000 para completar o aluguel. Era eu por mim mesmo. E foi exatamente essa realidade, sem rede de proteção, sem plano B, que me obrigou a aprender do jeito mais difícil. Não eram conceitos bonitos, eram decisões práticas, repetidas todos os meses. Com o tempo, eu comecei a perceber um padrão. Os mesmos comportamentos apareciam sempre nas pessoas que realmente acumulavam patrimônio em silêncio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Alguns comportamentos que as pessoas verdadeiramente ricas seguem. Comportamentos que a maioria ignora, mas que fazem toda a diferença entre parecer rico e ser rico de verdade. Então, vamos lá. As pessoas verdadeiramente ricas se concentram no aumento do patrimônio líquido, não em quanto ganham por mês. A maioria das pessoas vive obcecada por salário, por prolabore, por quanto vai cair na conta nesse mês. Quanto de aumento vou ter? Já as pessoas discretamente ricas se concentram em outra coisa. Quanto conseguem guardar? Me fale uma coisa. Qual é a diferença entre uma pessoa que ganha 5.000 e outra pessoa que ganha 20.000 se no final do mês as duas estão zeradas? Ah, Dani, mas quem ganha mais vive melhor, né? Engano. Não necessariamente. Muitas vezes a pessoa ganha mais e gasta mais na mesma proporção. E isso é perigoso. Porque quando você ganha muito e monta sua vida inteira em cima desse padrão, qualquer perda de renda vira um problema enorme. Repor um salário alto não é simples. Não acontece de um mês para o outro. E aí começam as perdas. Casa cara financiada, carro financiado, padrão alto demais. E se a renda some, tudo começa a desmoronar. Então presta atenção. Se você ganha 20.000 e gasta tudo, e outra pessoa ganha 5.000 e consegue guardar 1.500 por mês, essa outra pessoa é muito mais rica que você. Só para deixar claro. Eu já vi muita gente trabalhando na TV, ganhando fortunas, diretores, produtores, e que não tinha nem casa própria. Você imagina quanto dinheiro passou pelas mãos dessas pessoas ao longo dos anos? Milhões. Eu te garanto, milhões. E quanto ficou de patrimônio? Nada. Muitas vezes, nada. Pessoas verdadeiramente ricas acompanham o crescimento do patrimônio líquido ao longo do tempo. Eles sabem exatamente quanto tem de bens, quanto tem de passivos, quanto devem, financiamentos, tudo. E o foco é um só: ver esse gráfico subir, ano após ano. Isso é sucesso. Sucesso não é ganhar mais, não é faturar mais por ano. Isso é irrelevante. Sucesso de verdade é olhar no fim do ano e ver o patrimônio líquido maior do que no ano anterior.
Isso sim é sinal de que você está crescendo na vida. Pessoas verdadeiramente ricas sempre pensam em décadas. Eles não pensam em meses. E essa é uma das maiores diferenças. Pessoas ricas de verdade jogam um jogo de tempo diferente. Enquanto a maioria está preocupada com o orçamento do mês, com quanto vai ganhar esse mês, com as férias no final do ano, pessoas bem-sucedidas pensam em 5, 10, 20 anos para frente. Elas entendem que a magia dos juros compostos só funciona no longo prazo. E por isso conseguem viver de forma mais modesta hoje, sabendo que cada real investido agora pode valer muito mais lá na frente. Eu sei que isso é difícil de você enxergar quando você é jovem. Quando você tem 20, 30 anos, olhar 20 anos para frente parece uma eternidade. Mas a verdade é simples. Esses 20 anos vão passar de qualquer jeito e vão passar assim de rápido. Ah, Dani, mas eu já tenho 50, 60, agora já era. Não! Se você tem 60 hoje, é muito provável que você viva até os 90, 100 anos. Sabiam disso? Isso significa que você ainda tem quase outra metade da vida pela frente. Estou falando com você, hein? Pessoa de 50, 60, 70 anos. E se você se concentrar nos próximos 10 anos em fazer o certo, você pode passar os seus 70, 80, 90 anos com conforto e muita mais dignidade. Agora, se continuar com a mesma atitude, os próximos anos vão ser iguais aos anteriores. Escassez, aperto, sempre correndo atrás do dinheiro para fechar o mês. Pessoas verdadeiramente ricas têm múltiplas fontes de renda. Talvez esse seja o comportamento mais importante de todos. E não estou falando de vários bicos. Eu estou falando de colocar o seu dinheiro, o seu tempo, em coisas que realmente geram retorno. As fontes de renda podem ser ativas ou passivas. As ativas vêm do próprio trabalho, do emprego principal. Às vezes do emprego à noite ou algo no final de semana. Essas rendas ativas normalmente aparecem no começo da jornada. Mas com o tempo entram as rendas passivas, os investimentos, os imóveis, ações, fundos imobiliários. Quanto mais fontes de renda você tem, ativas e passivas, mais segura fica a sua vida. E mais rápido você prospera. Porque quando toda a sua renda está concentrada em uma única fonte, seja o emprego, um negócio, um trabalho, você está em risco, meu amigo. Mesmo que hoje pareça estável, mesmo que pareça confiável, basta essa cesta quebrar para que todos os ovos irem junto. Agora pensa comigo, se a renda do seu salário já paga as contas e você cria outra fonte de renda e consegue poupar toda essa renda extra, imagina a velocidade de crescimento patrimonial que você engata. É como dobrar o ritmo sem dobrar o esforço. Quando você cria uma segunda, uma terceira fonte de renda, você ganha segurança. E como são várias torneiras pingando dinheiro ao mesmo tempo, o caminho até a liberdade financeira acelera, naturalmente. Às vezes, uma fonte de renda começa como uma brincadeira, como um hobby. Ah, eu amo cozinhar no meu tempo livre. Beleza, mas isso pode se tornar a sua renda principal um dia. Pessoas verdadeiramente ricas priorizam valor e não preço. As pessoas verdadeiramente ricas têm uma relação curiosa com o consumo. Elas não são mesquinas, mas são extremamente inteligentes e exigentes sobre como gastam o dinheiro. Elas podem gastar 5 mil reais ou até mais numa jaqueta que vai durar 15 anos, mas não gastam nem 150 reais numa camiseta que não vai durar nem 6 meses. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas com pouco dinheiro gastando tudo em coisinhas que não têm valor, coisas que na prática não duram nada. No final, essas pessoas compram a mesma coisa barata 3, 4 vezes, porque compram barato, mas a qualidade é péssima. Como Warren Buffett costuma dizer, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. A pergunta que as pessoas realmente ricas se fazem não é: eu posso pagar por isso? É: isso vale o que eu estou pagando? Pessoas verdadeiramente ricas se cuidam da inflação do estilo de vida. Essa é uma das armadilhas mais comuns e um dos erros que mais quebram pessoas ao longo da vida. Funciona assim.
A pessoa recebe um aumento, um salário melhor, uma promoção, imediatamente começa a gastar mais. Começa a se permitir coisas que antes não se permitia. Resultado, nunca sobra dinheiro. Pessoas verdadeiramente ricas fazem o oposto. Mesmo ganhando mais, elas fingem que nada praticamente mudou. Porque o padrão de vida já foi escolhido lá atrás. Ganhar mais dinheiro não significa automaticamente gastar mais dinheiro. Mas o que a maioria faz quando tem um aumento de renda? Começa a comer em melhores restaurantes, compra roupa melhor, relógio melhor, apartamento melhor, carro melhor e de repente todo esse aumento desaparece. Some nos novos gastos. Como eu já falei antes, às vezes milhões passam pelas suas mãos ao longo da vida e no final não sobra nada. Patrimônio nenhum. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Isso cansa, porque chega uma hora em que você não consegue ganhar mais e não aguenta mais trabalhar. E aí que começam os problemas. Pessoas realmente ricas mantêm o mesmo estilo de vida por muito tempo. E mesmo quando aumentam o padrão, fazem isso bem abaixo do aumento de renda. Aos poucos, com cuidado, sempre deixando uma margem clara entre o que ganham e o que gastam. Aqui está a riqueza. É aqui que a riqueza mora. Riqueza não é quanto você ganha. Riqueza está na diferença entre o que você ganha e o que você gasta todo mês. Então, quando você receber um aumento, gasta um pouquinho a mais, se isso for realmente importante para você. Mas deixa a maior parte do dinheiro se acumular. Deixa esse dinheiro trabalhar por você enquanto ainda dá tempo. Deixa o dinheiro ser seu escravo no futuro, em vez de você ser o escravo dele pelo resto da vida. E aqui está o ponto mais importante da inflação do estilo de vida. Voltar atrás é quase impossível. Se você sai de um apartamento de 50 metros e vai para um de 80, dificilmente você vai conseguir voltar. Se começa a frequentar restaurantes melhores, olha, prefere passar fome que voltar para onde você comia antes. Por quê? Porque a gente se acostuma com o conforto. E nós somos assim, infelizmente. Ah, Dani, mas eu nunca vou poder sair desse bairro? Nunca vou poder comer melhor? Pode sim, mas espera. Se você ganha isso, gasta isso. Quer gastar mais? Beleza, então ganha mais. Sempre fique 1, 2, 3 degraus abaixo do que você ganha. Esse é o segredo. Sempre foi. Esses são alguns dos comportamentos das pessoas que são discretas e verdadeiramente ricas. No fundo, não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. É sobre como você enxerga consumo, renda e riqueza. É entender a diferença entre parecer rico e ser rico de verdade. Se você chegou até aqui, parabéns. Comenta aqui embaixo. Eu cheguei até o final, Dani. Curta, se inscreve, porque você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.